A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu hoje uma investigação para esclarecer as condições da morte dele. Como eu estava explicando, ele era um dos presos pelos atos golpistas e morreu lá dentro do complexo da Papuda, em Brasília. Jonas Maia está aqui conosco, sempre muito bem-vindo. E ele conversou com o advogado do Cleriston da Cunha. Tem todas as informações para nós nesse caso. Oi, Jonas. Muito bem-vindo ao 360. Oi, Raquel, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham ao 360. Sempre uma honra estar aqui com você. Conversei com o secretário de Administração Penitenciária do DF, o delegado Menderson Teles, e também com o advogado de Cleriston da Cunha, de 46 anos. Vou começar primeiro com o secretário, que me confirmou essa abertura de procedimento investigatório hoje dentro da Papuda. A apuração quer saber, a SEAP, que é a secretaria, quais foram as causas da morte, esclarecer os fatos dessa situação que agrava esse caso. O secretário me informou que toda morte de interno gera uma apuração e essa não seria diferente. A gente apurou que policiais penais vão ser ouvidos e também profissionais de saúde que trabalham dentro do complexo da Papuda. Em relação ao advogado de Cleriston, ele me informou sobre a indenização, que era uma apuração que a gente estava mais cedo conversando sobre isso. Ele me falou que, nesse momento, a família está num processo de luto. Inclusive, neste horário, no velório do Cleriston, numa região afastada aqui do centro de Brasília. E após esse processo de luto, eles vão avaliar a situação, esse possível pedido de indenização. Mas o advogado de Cleriston, o Bruno Azevedo, já adiantou que deve sim pedir uma indenização do Estado. O que ele me informou, uma reportagem que inclusive já está no site da CNN, é que no momento oportuno devemos pedir indenização e entrar com esse pedido na Justiça. Então tem essas duas situações do caso de Cleriston da Cunha, de 46 anos, que morreu ontem num banho de sol de mal súbito dentro do complexo da Papuda. Raquel? E Jonas, as autoridades ainda não têm nenhuma hipótese, né, se a morte dele está relacionada com o estado de saúde dele, o fato dele ter tido essa Covid alongada. Ainda não dá para a gente dizer nada nesse sentido, certo? Correto, Raquel. Ainda não dá para afirmar a causa da morte como um todo, o processo ainda é em investigação, muita gente vai ser ouvida. A defesa apresentou, após o parecer da PGR, algum relatório, como você mesma já adiantou mais cedo, do estado de saúde dele, que ele tinha comorbidades após a pandemia, após contrair Covid-19, e apresentou isso no processo, né? Mas o pedido de liberdade que a defesa fez, o advogado me informou, inclusive está no inquérito, no processo do STF também, pediu relaxamento de prisão e medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e também uma prisão domiciliar, mas não foi aceito. Certo. Jonas, muito obrigada pelas apurações, pelas informações e reforçando, né, que a gente procurou o STF, o Supremo Tribunal Federal preferiu não se manifestar e hoje o ministro Alexandre de Moraes também pediu esclarecimento sobre a morte de Cleriston. Vou chamar o pessoal aqui para a gente fazer um pouquinho de análise. Clarissa Oliveira, Jussara Soares. Clarissa, hoje eu conversava no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da União, e eles diziam que achavam que era um caso assim grave, importante, que precisava ser apurado por dois pontos. Primeiro, uma demora de 80 dias para julgamento, uma demora grande, onde você tinha uma manifestação já da PGR a favor da soltura, porque já tinha ouvido as testemunhas. Então, na avaliação da PGR, não havia mais a justificativa de prisão preventiva e havia o agravante do caso de saúde dele. Mas no caso, a PGR nem cita isso no parecer, ela fica apenas na questão da prisão preventiva. Como é que isso está sendo visto no mundo jurídico?
Olha, Raquel, a primeira coisa que a gente tem que levantar é o seguinte, né? A gente acaba querendo consultar aí especialistas ou políticos sobre esse tema e a gente acaba ouvindo ali de corredor muita gente falando, mas isso é muito recorrente no sistema jurídico brasileiro, é uma coisa que acontece o tempo todo, X% dos casos de prisões cautelares não são tratados no judiciário com a rapidez, com a agilidade necessária, mas eu sempre gosto de usar uma expressão que eu acho que explica muito bem a situação de quem está nessas condições, Raquel, que é a seguinte, não importa se é 20%, 30%, 40% das cautelares que acabam não sendo processadas com a agilidade que se deveria, porque quando você está dentro desses 20%, 30%, para você é 100%. Então, a primeira coisa que tem que ser levantada pelas autoridades, Raquel, é se houve, de fato, uma demora descabida que estivesse em desacordo com as regras jurídicas, com o regramento jurídico e que fez com que Clariston ficasse preso muito mais tempo do que o necessário. Isso precisa ser confirmado e analisado à luz do caso dele, das condições da prisão dele. A segunda questão é essa questão das comorbidades, da alegação feita pelos advogados dele, se a justificativa apresentada pelos advogados dele tem alguma relação com a causa efetiva da morte. Isso a gente vai ter que aguardar o andamento da investigação, o andamento desses detalhes antes de tirar uma conclusão definitiva. Mas, independentemente disso tudo, Raquel, o que a gente já pode dizer com certeza, com a maior segurança, é que esse caso, obviamente, acaba se transformando em algo muito emblemático e com potencial de ser utilizado pelos críticos do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso do 8 de janeiro, que querem ali, que já vêm se queixando há muito tempo do modelo adotado, do fato de muitas pessoas terem sido presas nos atos golpistas do 8 de janeiro, a lentidão, o tipo de processo de julgamento. A gente vê muito isso dentro do bolsonarismo, mas não só dentro do bolsonarismo. Vários setores da oposição têm, às vezes, posicionamentos críticos em relação à condição desse processo e isso acaba alimentando esse discurso político, né, Raquel? Nesse momento a gente está falando aí de um ponto político, como esse caso pode ser utilizado politicamente. Agora, na outra ponta, me parece que o ministro Alexandre de Moraes, diante das condições, está tendo o procedimento absolutamente correto. Aguardar, analisar, pedir esclarecimentos e aguardar para ver se, de fato, houve alguma irregularidade, houve uma lentidão desnecessária no processamento desse caso. Se tiver ocorrido isso, sim, a família deve pedir indenização ao Estado. E a gente torce para que, caso tenha havido uma demora indevida, uma prisão dele que tenha sido prorrogada por muito mais tempo do que o necessário, que tenha colocado em risco a sua vida, que isso seja amenizado da forma que for possível para os familiares dele, Raquel. Jussara, a Clarissa coloca um ponto importante que é preciso essa investigação da causa da morte, está relacionado com a comorbidade que ele tinha, a defesa já vinha explicando isso, também a demora, o alongamento da prisão, assim, 80 dias depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Eu tendo a concordar com as fontes que eu ouvi dentro da Procuradoria-Geral da República, acho que é muito tempo depois do Ministério Público já ter se pronunciado pela soltura para que o juiz decida ou não. O juiz pode ter outros motivos para decidir que a pessoa continue presa. Que o Ministério Público, enfim, discordar do Ministério Público. Mas a Clarissa também entrou num outro ponto importante que eu queria que você abordasse, Jussara, sobre a exploração política. Isso está sendo amplamente explorado pela direita. O quanto isso vai reverberar? Raquel, eu concordo também com a Clarissa, com essa observação que ela fez e, de fato, a direita tem utilizado muito isso porque desde o início, lá depois do dia 8, nos momentos seguintes ali, depois dos ataques do dia 8 de janeiro, a narrativa deles, né, como eles gostam de dizer e tal, é de que eram trabalhadores, eram as pessoas que estavam se manifestando. Esse episódio, a morte de uma pessoa que estava presa
Papuda pelo dia 8 e que tinha até o parecer da PGR para que ela já fosse solta, isso ajuda nessa construção da vitimização dessas pessoas que estão presas. Eu fui conversar com alguns advogados, né, que eu mantenho contato, pessoas ali que estão respondendo, que estão sendo investigadas pelo dia 8 de janeiro. E eles vão utilizar esse caso para reforçar todos os argumentos deles, eles que não têm tido os pedidos atendidos. Mais do que isso, não é que eles não têm tido os pedidos atendidos, eles dizem que estão sendo ignorados em todos os seus pleitos. Por exemplo, eles citam que este não é o único caso de saúde que eles pediram atenção, que isso é recorrente, né? Então, este é o argumento que os advogados vão usar para tentar liberar essas pessoas que ainda estão presas, mas também está sendo muito utilizado pela direita nas redes sociais para insistir nessa vitimização e de que não eram criminosos, mas pessoas comuns, segundo eles têm explorado nas redes sociais. Raquel. Clarissa, Jussara, muito obrigada pela apuração.